Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos para mais um Tempo com a Palavra. Eu sou o pastor Joaquim Dias, pastor da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica aqui no 3º Distrito de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Hoje eu gostaria de pensar com você no tema Fomos chamados para influenciar. E quero ler o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 13, apenas esse verso. Diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Qual é a missão do discípulo de Cristo nesse mundo? Sem dúvida alguma, é fazer novos discípulos para Jesus. Mas por mais que saibamos disso, este talvez seja um ponto mais difícil de ser obedecido pelos membros das igrejas nos dias de hoje. Estamos presos e muito presos às atividades do nosso cotidiano. Estamos preocupados com as tarefas do trabalho, dos estudos, dos cuidados familiares, ocupados com nossas formas de entretenimento e para muitos de nós isso ocupa grande parte do tempo, se não o tempo todo. O fato é que estamos tão envolvidos com as questões relacionadas a nós mesmos, com os nossos sonhos e preocupações, que se não fossem os cultos semanais no templo, numa igreja, talvez passássemos os dias, semanas, meses sem contato com a Bíblia, sem sequer fazer uma oração. E se no cuidado espiritual, pessoal, nós podemos ser tão relapsos, imagine então cuidar da vida espiritual dos outros, de gente que não mora com a gente, pessoas que talvez ainda nem façam parte do nosso relacionamento. Talvez você seja um daqueles irmãos que esteja dizendo aí na sua casa: mas pastor, eu não conheço ninguém não crente para evangelizar, todos os meus amigos estão na igreja. Sabe o que isso significa? Ainda não compreendemos a missão de influenciar o mundo com o evangelho de Jesus. E se você tem esse entendimento e não tem se interessado em compartilhar o Evangelho, talvez esteja faltando o desejo, a intenção de fazer isso. Quando olhamos para Mateus capítulo 5, versículo 13, entendemos que ele é apenas uma parte de um grande sermão, um grande manifesto, em que Jesus apresenta como devem ser os seus discípulos. Ele já falou nos versos iniciais do capítulo 5 sobre quem são aqueles bem-aventurados. Agora, no verso 13, ele apresenta uma característica importante daqueles que o seguem. Ele diz: vós sois. Ser algo é uma expressão muito forte, mexe com as nossas estruturas, com a nossa identidade. A continuação do verso expressa figuradamente aquilo que nós somos, sal da terra. Mas o que Jesus quer ensinar com isso? Que tipo de comparação é essa? Sempre olhei para o sal como algo utilizado para preservar alimentos. Quando morei no Tocantins, eu fazia compras em um supermercado próximo à minha casa e nele havia a famosa carne de sol, que é uma delícia. Muitas pessoas na região norte e nordeste gostam de fazer a sua própria carne de sol, mas eu não tinha experiência com isso e então precisava do supermercado. Como eu já era um cliente assíduo, comecei a ter uma certa amizade com os funcionários e um deles me contou em segredo uma razão pela qual o mercado tinha a carne de sol para vender. Ele me disse que quando a carne já havia ficado exposta há alguns dias no açougue e poderia se aproximar do prazo de validade, antes que isso acontecesse, eles salgavam esta carne e faziam todo o processo, seja para a fabricação da carne de sol ou para a fabricação da carne para feijoada, tipo charque. Ou seja, uma carne que, mesmo refrigerada, poderia se estragar, agora ganhava prazo estendido por causa do uso ou da presença do sal. Esse uso para preservar ou conservar me chama a atenção. E poderíamos pensar em como a igreja trabalha para preservar a fé, a fidelidade às Escrituras, a preservar sua membresia, cuidando e aconselhando mutuamente uns aos outros, não é? Esse uso para preservar ou conservar chama atenção. E poderíamos pensar em como a igreja trabalha para preservar a fé, a fidelidade às Escrituras, preservar sua membresia, cuidando e aconselhando-se mutuamente. Além disso,
a igreja, principalmente nos dias atuais, é como uma barreira para o avanço da decadência moral e espiritual da sociedade, contra a institucionalização do pecado. Sem dúvida, é importante a existência da igreja no mundo e da mensagem que ela preserva. No entanto, ao olharmos para o verso 13, a ideia de sal da terra vai muito além da ideia de preservar algo, mas também de influenciar. É a ideia do sal que modifica o sabor do alimento. Li em algum lugar, não me lembro onde, que nos tempos bíblicos, onde não havia as refinarias para a fabricação do sal como nós temos hoje, havia um pó branco que eles chamavam de sal, que incluía o componente ativo principal do sal, que é o cloreto de sódio. Mas havia também outros componentes nesse pó. Poderia acontecer que, com o passar do tempo, aquele pó branco perdesse o cloreto de sódio. E embora continuasse ali o pó e fosse chamado de sal, ele já não tinha serventia, né, para temperar e para dar sabor aos alimentos. Aplicando isso ao discípulo de Jesus, o crente que não influencia as pessoas ao seu redor com seu testemunho e com a pregação do evangelho é esse sal antigo, né, dos tempos bíblicos sem sabor, perdeu o cloreto de sódio. É considerado sal, mas não cumpre o seu papel, está inapto. A palavra grega traduzida como insípido pode significar também como agir tolamente, ou seja, embora o contexto nos faça pensar no sal sem sabor, penso que o crente que não influencia pessoas vivendo e compartilhando a palavra de Deus acaba por agir tolamente, de forma inútil. Queridos, será que essa verdade lhe fala ao coração? Será que você se incomoda de não ser tudo aquilo que Cristo espera que você seja? Nas palavras de Jesus, sal sem sabor só servia para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Numa época em que havia um tipo de sal que poderia inclusive ser usado como fertilizante de terras aráveis, agora esse sal sem utilidade só serve para o lixo. Será que essa é a utilidade que queremos ter diante de Deus, como resposta ao amor dele por nós, à sua graça demonstrada em Cristo na cruz do Calvário por nossa causa? Eu creio que precisamos compreender a nossa missão de influenciar, e isso se dá em qualquer meio, mesmo agora, em tempos de pandemia, quando já não podemos ter tanta interação de estar um na casa do outro, podemos, no pouco contato pessoal que temos, encontrar pessoas sem Cristo e lhes levar à esperança da salvação, da eternidade de paz. O dicionário de Strong ainda afirma que o sal é um símbolo do acordo durável, porque protege os alimentos da putrefação e preserva-os sem alteração, e que, em consequência disso, os orientais, na confirmação solene dos pactos, se acostumaram a compartilhar o sal juntos. Pensando desse modo, podemos ainda perceber que temos a missão de criar e preservar relacionamentos duráveis, saudáveis e que nos conduzam a nós e também aos outros para mais perto do Senhor. Então, algumas perguntas para a sua reflexão são necessárias. Você tem cumprido a sua missão de influenciar pessoas com o Evangelho de Jesus? Você tem tido a intenção de orar e pregar o Evangelho aos amigos? Sim, eu falo de orar com essa intenção, de desejar a salvação das pessoas. Tem buscado fazer novos amigos com a finalidade de ajudar essas pessoas a serem novos discípulos de Jesus? Essa também é outra prática importante na nossa vida. Meus irmãos, lembrem-se, se a gente não cumprir o nosso chamado de influenciar pessoas, seremos como sal sem sabor, não serviremos para mais nada. Então, permita que a sua experiência com Cristo seja conhecida pelos seus amigos. Permita que seu conhecimento seja compartilhado com outros, visando a salvação deles. Perto de você pode ter alguém sem Cristo, caminhando para o inferno, precisando ouvir da palavra da salvação sobre Jesus.
Você vai deixar passar essa oportunidade? Fala de Jesus para ele, fala agora. Para você que nos assiste e ainda não entregou a sua vida a Cristo, se quiser saber mais sobre isso, fale comigo. Deixarei meu e-mail aqui no final do vídeo para você fazer contato. Eu quero ser bênção na sua vida, tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe meus irmãos e eu quero convidar vocês a orarem comigo nesse momento. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra que lemos, pela reflexão que tivemos dela, da nossa missão de influenciar pessoas e ajudar pessoas a encontrarem o Senhor Jesus Cristo. Peço em nome de Jesus que nos convença, nós, crentes, servos do Senhor, dessa nossa responsabilidade. Nós não vamos nos tornar sal da terra, nós já somos, mas não podemos, ó Deus, ficar como sal sem sabor. Precisamos influenciar, precisamos ter intenção nas nossas orações em orar por pessoas que não têm Cristo para que elas sejam salvas. Precisamos desejar, Senhor, a salvação dos vizinhos, dos amigos, dos conhecidos e dos desconhecidos, porque é desejo do Senhor que todos sejam salvos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, convença o coração de cada um de nós nesse sentido, por favor. Ajuda-nos, dá-nos coragem, dá-nos inteligência, dá-nos o Teu Espírito Santo falando mais ao nosso coração, nos induzindo a lembrar das palavras do Senhor, do Teu Evangelho e compartilhar tudo isso com as pessoas que a gente puder encontrar. Ó Deus, abençoe também as pessoas que estão nos assistindo sem Cristo. É desejo do nosso coração, Senhor, que essas pessoas também sejam salvas por Jesus. Que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor e a depender cada dia da Tua graça e da Tua misericórdia. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos irmãos enfermos que precisam da Tua ajuda. Pedimos que o Senhor os cure, os conforte, os fortaleça, lhes dê, ó Deus, condições de enfrentar esses tempos difíceis. Pedimos também, ó Deus, pelos nossos irmãos com problemas nas suas casas, com dificuldades de relacionamento, que haja perdão, arrependimento, que haja mudança nos seus corações, para que suas vidas sejam transformadas, seus relacionamentos restaurados, a glória do Senhor se manifeste e esse trabalho acontecido nas suas vidas do Senhor possa, Deus, fazer com que eles sejam testemunhas de que o poder do Senhor Jesus continua agindo na vida dos teus servos. Pai Santo, continua conosco, nos dando paciência, nos dando sabedoria, tendo misericórdia das nossas vidas. Abençoe cada um de nós nesse momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela sua participação aqui desse tempo com a palavra de hoje, tão pequeno, mas que eu sei que é edificante e desafiador para a sua vida, como tem sido para a minha. E eu desejo que Deus continue abençoando você cada dia. Peço apenas que se inscreva no canal, que compartilhe, que curta, comente, porque isso ajuda a dar visibilidade ao canal para chegar e atingir mais pessoas que precisam também ser impactadas com a palavra do Senhor. Lembro a você também, nós temos um encontro às 9h30 da manhã do domingo, a nossa EBD virtual, e às 19 horas com a transmissão do culto ao vivo da Igreja Batista Santa Cruz, essas duas outras oportunidades no canal da própria igreja. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau.